Bom dia, bem-vindos a Braga, bem-vindos ao Generation, este que será o incubador do Living Lab do projeto Baterias 2030. É uma honra para o DST Group e para o INL, Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, receber-vos neste evento, quer a quem nos está presencialmente, bem como a quem assiste através das plataformas digitais. Este momento tem como objetivo a apresentação do projeto mobilizador Baterias 2030. É um projeto que tem o principal propósito de responder de forma integrada e estruturada aos desafios da descarbonização e disseminação de comunidades energéticas sustentáveis, alavancando a ciência e a tecnologia em torno da temática produção, armazenamento e gestão sustentável de energia. Sem mais demoras, vamos dar início à sessão, pedindo ao engenheiro José Teixeira, presidente do Conselho de Administração do DST Group, que suba ao palco. Obrigada. Excelentíssimo Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto e de Energia, Dr. João Galamba, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio, Sr. Presidente da CCDRN, António Cunha, caro Lars, Diretor de INL, caros parceiros de Mobilizador 2030, caros e caros convidados, bom dia, muito obrigado a todos. Um cumprimento especial à professora Maria José do IPCA por nos honrar aqui também com a sua presença. Durante a sessão de projeto, será apresentado tecnicamente nas cinco dimensões: a valorização do ciclo da vida das baterias, e baterias de nova geração, tecnologias de produção descentralizada, plataformas de gestão de energia e o laboratório vivo para a descarbonização, que em boa hora é em Braga, onde também foi lançado o cluster de baterias para um posicionamento de Portugal, do seu sistema científico e das suas empresas na agenda da armazenagem e da gestão de energia com o alinhamento ecológico de sentido irreversível. No caso deste mobilizador, testar-se-ão, a partir de Braga, no seu laboratório vivo, aqui neste espaço, no Generation, as condições que facilitem e promovam uma ecologia da vida cotidiana, utilizando uma frase da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, sobre a casa comum. As causas da motivação deste mobilizador serão, então, defendidas tendo em conta a agenda do clima e o New Deal económico e social global. Neste acolhimento que tenho a honra de vos fazer, nesta casa que é uma casa da minha polis, queria falar de algo que aparentemente não tem a visibilidade, nem o charme e o perfume das soluções a desenvolver dos vários produtos, processos ou serviços ligados ao modelo ecológico, mas que são da maior importância para a economia competitiva, uma economia social e para a economia do conhecimento. Quem faz ciência, mesmo em Portugal, descobriu há muitos anos que o seu sucesso dependerá de navegar na oportunidade do trabalho em rede e de poder ter acesso a uma enorme diversidade de saberes nas áreas tecnológicas, científicas e humanísticas com os pares de todo o mundo. Os consórcios internacionais para produzir ciência são uma realidade há muito tempo. O caso mais recente, o caso ainda vivo da pandemia em curso e a forma de a combater, demonstrou o trabalho em rede da ciência e o seu trabalho também multicultural. Outra coisa bem diferente passa-se com o sistema económico, com as empresas. As empresas ainda não encontraram, de uma forma cultural, a oportunidade da transversabilidade de saberes e a realização de parcerias empresariais para ganharem dimensão crítica e adquirirem conhecimento. As empresas ainda trabalham com base na experiência e com base no conhecimento que o tempo da experiência lhes dá, e isso faz, designadamente, do tecido económico português uma pobreza muito grande, uma pobreza que por vezes roça a miséria, com um valor agregado residual e fazendo de Portugal alvo de multinacionais para aluguer de mão de obra barata. As empresas que têm projetos de parceria e projetos de investimento com centros de conhecimento, universidades e institutos politécnicos são em pequeníssima quantidade. Claro que há exemplos de enorme sucesso, como há o exemplo das empresas que participam neste mobilizador, mas como Mandorinha não faz a primavera, com casos geniais empresariais isolados, também não se faz a cultura empresarial de um país. Na realidade, os sítios de produção de ciência e os sítios de produção de coisas e de serviços vivem em lugares culturais diferentes e habituaram-se assim a viver.
Existe uma espécie de marcador classicista, a classe dos empresários e a classe dos académicos, e isto era incompreensível de continuar a aceitar sem nada se fazer. Levou o tempo a dar-se o primeiro passo, um passo que propusesse o encontro entre estas duas entidades e ultrapassasse a rotina instalada da vida autónoma destas duas entidades, que prosseguia assim, cada um do seu lado, com argumentos de resto plausíveis. Do lado dos empresários, porque não se vislumbra o que se tem a ganhar com as parcerias científicas, com os centros de conhecimento, e do lado das universidades e institutos, o esforço para consumar parcerias com empresas nunca foi muito, e assim cada uma das entidades continuou e continuaria com a sua vida na mansidão dos dias do costume. Então, como estas duas entidades precisavam de um empurrão, o Governo fez de Tinder. Lançou candidaturas em que o sistema científico e a classe empresarial tinham mesmo de se unir para que tivessem acesso aos avisos. Fez mais. Lançou desafios para mais do que o sistema científico e mais do que uma empresa participassem conjuntamente em projetos. Tenho para mim que este match mudará social e economicamente Portugal. No PRR, o caminho é o mesmo e, como ninguém de bom senso faz o caminho de Santiago sozinho, a oportunidade de qualificar para os avisos dependerá de fazerem parcerias para agregarem conhecimento, da mesma forma que o sistema científico terá acesso a esses avisos se conectar mesmo com o mundo das empresas. Não seria justo para os nossos trabalhadores, se não dissesse que o Grupo DST há anos que faz parcerias com universidades e institutos politécnicos para conhecer mais, justamente por há muito tempo ter consciência da sua ignorância e valorizar muito o que não sabe. Tal qual Humberto Eco, a parte da biblioteca que preferimos é a parte em que estão os livros que não lemos. Este mobilizador 2030 constitui um passo de gigante na relação de empresas com empresas, de universidades com universidades e de empresas com este mix de universidades e de centros de investigação. Sim, é um desafio especial que tem de provar que valeu a pena, que só tem a provar uma coisa, é que valeu a pena para as 23 entidades empresariais e científicas, quase metade de empresas e metade de entidades do sistema científico que dele fazem parte. Também porque há uma parte significativa do dinheiro é financiado e devemos a essa escolha do nosso projeto o respeito que merece o esforço que houve na criação desses meios financeiros e, da mesma forma e igual respeito, se diz do investimento financeiro que as empresas associadas vão fazer e estão a fazer. É ainda um teste à nossa capacidade de liderança, à nossa capacidade de gerar entendimentos, de gerir desentendimentos, diferentes sensibilidades, de aproveitar as divergências e construir sínteses a partir de opostos, num processo dialético sempre servido pela curiosidade e pela inquietação. Por fim, teremos uma arena suficiente de sentimentos e de emoções para colocar em prática, nos momentos menos bons, que o caminho terá o conselho de Bernardo Soares no livro Desassossego, quando escreve: vivemos todos neste mundo, a bordo de um navio, saída de um porto que desconhecemos para um porto que ignoramos. Devemos ter uns para os outros uma amabilidade de viagem. Prometemos, nesta liderança, pressão alta, mas uma permanente amabilidade de viagem. Muito obrigado. Muito obrigada, Engenheiro José Teixeira. Agora gostaria de convidar o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, caro Presidente da CCEDR Norte, caro Diretor-Geral do INL, caro Presidente do Conselho de Administração do DST Group, caros oradores e participantes, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme prazer e uma enorme honra que estou presente nesta apresentação pública do projeto mobilizador Baterias 2030.
que se assume como uma importante iniciativa a contribuir para o desenvolvimento da cadeia de valor estratégico das baterias e sua utilização. E queria agradecer muito às 23 empresas e instituições que se juntaram para dinamizar este projeto. As baterias têm um grande potencial para promover a sustentabilidade competitiva e são absolutamente essenciais para termos um sistema energético limpo e descarbonizado. Trata-se de um dos principais motores na transição energética para a neutralidade climática até 2050, dado o importante papel que desempenham na estabilização da rede elétrica e na expansão da mobilidade limpa. Criar um ecossistema de baterias competitivo, sustentável e inovador na Europa, que abranja toda a cadeia de valor, é o objetivo do Governo e é o objetivo das empresas e das instituições que se mobilizam em torno deste projeto. Enquanto presidência do Conselho da União Europeia no último semestre, Portugal manteve-se empenhado em estimular as oportunidades decorrentes da necessária transição energética. Com planos nacionais ambiciosos que visam reduzir as emissões de carbono nas próximas décadas, assistimos a uma mudança de paradigma em direção a soluções para uma possível substituição da atual dependência global dos combustíveis fósseis. A União Europeia precisa de incentivar e intensificar o investimento na investigação e inovação e precisa de promover a relação de todas estas realidades com o tecido empresarial, numa relação simbiótica, de facto, em que é a ciência que ajuda as empresas e as empresas que ajudam a ciência. O setor das baterias e do armazenamento de energia constitui um bom exemplo de como combinar a ambição em termos de normas ambientais sólidas e respeitadoras do clima com o aumento da competitividade entre setores e as cadeias de valor, bem como com a criação de emprego e com o crescimento sustentável. O caminho para uma economia neutra em carbono exige uma atuação conjunta em várias áreas estratégicas e sinergias entre vários agentes, tais como os que vemos aqui hoje representados neste projeto. Felicitamos os representantes da comunidade científica, académica, indústria, setor empresarial, startups e instituições envolvidas nesta iniciativa concreta Baterias 2030 pelo dinamismo que desejamos seja aportado à economia nacional. A descarbonização e a transição energética devem ser encarados como desígnios mobilizadores de toda a sociedade portuguesa. E este é mais um exemplo disso mesmo. Portugal, com uma aposta clara e forte na neutralidade carbónica, pretende promover a produção e utilização de baterias de alto desempenho, estabelecer referências de sustentabilidade em toda a cadeia de valor, ao mesmo tempo que aposta em processos e tecnologias de reciclagem altamente eficientes, visando a máxima recuperação de baterias e componentes, permitindo a redução da dependência da União Europeia das matérias-primas e da economia, da dependência da UE das matérias-primas que não produz, que tem que passar a produzir e que tem que passar a integrar em produtos e soluções inovadoras. A nível nacional, a nova legislação mineira, que estabelece princípios de mineração verde, pré-condição para o estabelecimento de padrões de produção de baterias limpas e competitivos, é um importante contributo nesse sentido, onde as matérias-primas, a sustentabilidade ambiental e a descarbonização podem trabalhar em conjunto. Por outro lado, a revisão da legislação elétrica que estamos agora a terminar tem também notícias bastante positivas para as comunidades de energia, para as baterias. Refiro apenas uma alteração que me parece significativa e que, no entendimento do Governo, pode transformar radicalmente o funcionamento das comunidades e tirá-las do papel para o terreno. Falo da utilização de sistemas de gestão de energia que permitem uma optimização do funcionamento do armazenamento e a integração com todos os elementos do sistema energético e que penso que poderá ser bastante útil para o projeto que hoje aqui falamos. E é mais um exemplo de como a área da energia e o armazenamento são atividades transversais que envolvem múltiplas áreas, incluindo também uma forte presença da digitalização. O compromisso com a sustentabilidade permite-nos atingir os nossos objetivos climáticos e ambientais, enquanto promovemos o desenvolvimento da nossa economia. A consciência ambiental está a mudar o status quo para garantir que a mineração, as matérias-primas e todas as soluções energéticas estejam cada vez mais em conformidade com o Pacto Ecológico Europeu e as metas climáticas. É possível transformar economias nacionais num desenvolvimento sustentável com base num modelo democrático e justo, que por sua vez promova o progresso civilizacional, o avanço tecnológico, a geração de empregos e prosperidade, a geração de riqueza, a coesão territorial e a preservação dos recursos naturais. É para isso que aqui estamos e, por isso, volto a agradecer novamente esta iniciativa, desejo as maiores felicidades e sabem que podem contar com o Governo e contamos também convosco. Muito obrigado. Agradeço as suas palavras, Sr. Secretário de Estado. Chegou a hora de apresentarmos o projeto mobilizador Baterias 2030. Passo então a palavra ao Dr. Pedro Solomé, líder de investigação e responsável pelo projeto no INL, que irá apresentar o consórcio do Baterias 2030.
Muito bom dia, obrigado, Ana. Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado e mais altos representantes signatários de instituições científicas, empresas e outras instituições. Eu queria apresentar o projeto Mobilizador 2030, intitulado As baterias como elementos centrais para a sustentabilidade urbana, e havia duas grandes mensagens que eu gostava de passar na minha apresentação, que felizmente os dois oradores anteriores já demonstraram. Um deles foi salientado pelo engenheiro Teixeira, que é a importância das empresas relacionarem-se com as instituições de desenvolvimento, de criação de conhecimento, para podermos aumentar o conhecimento, e o outro, salientado pelo Sr. Secretário de Estado, a importância que a energia, as comunidades energéticas e as baterias têm cada vez mais na nossa sociedade. Portanto, vou falar um pouco mais em detalhe destes dois pontos e dar uma visão geral da motivação e da importância de trabalharmos neste tópico. Quando começámos a reunir os parceiros, identificámos um ponto crucial na estratégia energética do futuro, que é a questão urbana. 55% da população mundial vive em cidades, 3/4 das emissões de carbono atuais são de meios urbanos e cerca de 2/3 do consumo global de energia vem das cidades. Então, se queremos atuar nesta área, pareceu-nos evidente que o que fôssemos trabalhar tinha que ter uma componente urbana muito forte, e sendo a descarbonização um vetor importante nas nossas atividades para trabalharmos contra a emergência climática, trabalhar na questão urbana era muito importante. Em cima disto, começou a aparecer, quando começámos a montar o projeto no final de 2018, no início de 2019, muitos roadmaps e indicações, tanto europeias como nacionais. Do lado nacional, o Plano Nacional para a Energia, para o Clima e o Roteiro de Neutralidade Carbónica, que indicam que temos que aumentar o uso das energias renováveis em diferentes setores, mas a nível europeu começaram a aparecer todos os roadmaps da utilização das baterias. Começámos então a desenhar o nosso projeto em trabalhar na questão energética urbana. A questão energética urbana tem diferentes tipos de paradigmas, portanto, temos dentro das cidades utilizações residenciais, comerciais, industriais, questões de apoio à mobilidade, e todas estas coisas é agora evidente, mas não era evidente quando começámos a fazer o projeto, que vão precisar de comunidades energéticas. Comunidades energéticas são micro-redes que precisam de uma plataforma de inteligência artificial e de capacidade de processamento altamente elevada, precisam de produção local de eletricidade porque o consumo é local, e tudo isto implica que as baterias e o armazenamento energético tenha um papel muito importante, se não o papel mais importante. Então, tendo identificado que as baterias, as comunidades energéticas e as cidades são vetores muito importantes, desenhámos então o projeto Baterias 2030 para trabalhar nisto. O projeto recorre à ciência e tecnologia para catalisar a produção, o armazenamento e a gestão sustentável de energia, juntando parceiros científicos com parceiros industriais, e apenas para refletir a importância económica das baterias, o Manifesto Battery 2030 indica que em 2025 este mercado vai ser de cerca de 250 mil milhões de euros e que vai criar entre 4 a 5 milhões de postos de trabalho na Europa. Portanto, um mercado bastante importante. Desenhámos assim um projeto que correspondesse a nível europeu, que trabalhasse com diferentes desafios societais, que são desafios que a Comissão Europeia colocou extremamente importantes para serem trabalhados, e a nível nacional tentámos trabalhar em diferentes pontos do ENEI, a Estratégia Nacional de Especialização Inteligente, criando vários PPS, que são os grupos de trabalho do projeto. Os meus colegas vão falar em detalhe. Eu queria só mostrar a quantidade de tecnologias que estão envolvidas neste projeto para mostrar um pouco a complexibilidade. Portanto, estamos a falar de desenvolver materiais para baterias de lítio da terceira geração. A geração atual de baterias de íons de lítio encontra-se na segunda geração. Baterias de escoamento ou de redox flow em inglês para armazenamento estacionário. Tecnologia de hidrogênio também está presente no projeto, que é uma tecnologia bastante importante e que vai ganhar muito peso. Supercondensadores para estabilização da rede. Análise do uso das baterias ou second life, baterias fim de vida, o que é que se há de fazer delas, reciclagem, produção de eletricidade local através da integração de painéis fotovoltaicos nas fachadas dos edifícios, turbinas eólicas urbanas,
como transformar a energia térmica e cinética que existem nas cidades em energia utilizável, plataformas que possam controlar isto tudo através da sensorização ativa e passiva, a utilização das microrredes nas comunidades energéticas, a integração de todos estes sistemas nas cidades inteligentes e, claro, a importância de machine learning e inteligência artificial nestas plataformas. Para isto, achámos também que era muito importante ter uma forte componente de estudar a legislação europeia e nacional e de, inclusivamente, sugerir sugestões para melhorar. Todos estes desenvolvimentos têm em conta a produção industrial, portanto, a industrialização e integração é um pilar horizontal do projeto, com uma forte difusão, disseminação pública, como a que estamos a fazer aqui, para que o público perceba a importância do desenvolvimento e da integração destas tecnologias. Isto tudo vai ser refletido num laboratório vivo, que é a razão por que estamos aqui no Generation. Em termos de parceiros, conseguiu-se ter uma boa mistura entre grandes empresas, PMEs e startups. Portanto, temos 14 parceiros industriais, a Advolt, a Amnispura, do grupo DST temos a BySteel, a DST Solar, a Innovation Point, temos a C2C Newcap, a EFASEC, a Omniflow, a Cecil, a VisBlue, a Otis e Ziv. Portanto, parceiros que, se olharmos pelos individualmente, não seriam parceiros que pensariam que poderiam estar no mesmo projeto, mas que conseguimos reunir e que, como o engenheiro Teixeira salientou, é muito importante, diferentes áreas de conhecimento, tentar criar projetos inclusivos e que as pessoas consigam trabalhar juntas, que foi algo que este projeto teve bastante importância e que continuamos abertos a tentar com que isso aconteça, a colocar as pessoas a trabalhar e que consigam comunicar e criar mais valor económico para o país. Em termos de instituições de ciência, temos o CENTI, o CEIA, o INESC-MN, o INESC-TEC, o INL, o IST, a Universidade do Minho, a FEUP, da Universidade do Porto e o LNEC. Decidimos também abrir o projeto a observadores externos, em que, em termos de empresas, temos a Exide, a New World da EDP, a Prio Energy, a Voltalia. E como parceiro muito importante, sendo um projeto a atuar na área das baterias, lançámos o desafio ao Sr. Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, se Braga estaria interessado em ser o objeto de utilização da tecnologia desenvolvida. Esse desafio foi aceito e decidiu-se que este próprio edifício, o Generation, ia ser transformado num laboratório vivo em que algumas das tecnologias, quase todas, que iam ser desenvolvidas no projeto, iam ser testadas num laboratório vivo aqui, e esta é a razão por que estamos neste sítio hoje. O projeto mobilizador tem um orçamento total de 8,3 milhões de euros. Este tipo de projetos são os maiores projetos de financiamento competitivo de que o país tem. Para terem uma ideia, este tipo de orçamento é um orçamento que já está acima da maior parte dos projetos europeus, por exemplo, do Horizonte 2020. Eu posso dizer que, a nível pessoal, os vários projetos que tive europeus têm orçamentos entre os 3 e os 5 milhões de euros. Portanto, é uma área em que Portugal e o Governo está a suportar a indústria e as instituições científicas a um nível extremamente alto. Portanto, a responsabilidade de cumprirmos com o projeto é também importante. 14 empresas, como já referi. Vamos criar 28 novos processos, 20 contratações em investigação e desenvolvimento. Esperamos que em 2025 os nossos parceiros industriais consigam aumentar as exportações em 15 milhões de euros e vamos ter também 37 publicações. Em termos de disseminação, sendo esta área da energia e das baterias uma área em que o público começa a ganhar cada vez mais interesse, neste primeiro ano já tivemos bastante interesse dos mídia e o nosso colega Raul Cunha da DST Solar irá apresentar em pormenor o PPS, mas queria só referir mais uma vez a questão de o Generation, o edifício onde estamos, ver ser transformado num laboratório vivo da energia, em que vamos instalar um conjunto significativo de tecnologias que vão ser desenvolvidas, que vamos testá-las e vai estar aberto ao público. Com isto, a apresentação do Baterias fica feito. Gostava de agradecer a participação e a presença de todos no evento. Obrigada, Dr. Pedro Salomé. Agora gostaria então de convidar ao palco o professor António Cunha, o presidente da CCDR Norte.
Muito bom dia, Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, caríssimo amigo João Pedro Matos Fernandes, Sr. Secretário de Estado da Energia, Secretário de Estado João Galamba, caro Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, Sr. Presidente do Grupo DST, não vou chamar amigo, vou chamar vizinho José Teixeira, porque moramos ao lado um do outro, portanto, e líder, empresa líder deste consórcio, e na figura do José Teixeira cumprimento todas as entidades que fazem parte deste consórcio, Senhora Presidente do IPC, a cara Professora Maria José Fernandes, Dear Director General of ANL, Dear Lars Montelius, minhas senhoras e meus senhores. Este projeto mobilizador Baterias 2030 é um projeto muito importante para Portugal. É um projeto que certamente é importante, queremos que seja importante para a Europa e queremos que tenha uma ambição global, porque é essa liga que tem que disputar e é nessa ambição que tem que se colocar. Dificilmente encontramos no contexto nacional e no contexto europeu um projeto mais alinhado com aquilo que são as grandes estratégias do próximo ciclo de programação europeia. Para quem está mais longe desses números, mas penso que toda a gente os sabe, na sala do próximo ciclo de programação europeu, 70% dos investimentos estratégicos que a Europa está hoje a utilizar têm que ser para duas rúbricas. Uma chama-se ambiente e transição climática, incluindo certamente a energia, e outra é o digital. Este é um projeto nitidamente, e pelo aquilo que nos foi apresentado, que cruza do modo simbiótico e do modo sistémico essas duas áreas. É um projeto na área da energia, mas todos sabemos que na moderna gestão de sistemas de energia, na moderna gestão de baterias, a parte digital é absolutamente essencial. E, portanto, estamos a falar de um projeto cuja sua ambição vai muito para além de uma escala regional. Mas, sendo isso absolutamente verdade, é um projeto também muito, muito importante para a região norte, e penso que é isso que justifica a minha presença aqui, e é esse testemunho que eu quero dar. De facto, o projeto, tendo um espectro muito largo de tecnologias que usa, e sobretudo também um espectro largo de aplicações, é um projeto que consideramos essencial para as cadeias de valor que queremos fazer progredir e que queremos consolidar na região norte, e há duas cadeias de valor muito, muito importantes. Uma é uma cadeia de valor ligada ao automóvel e outra é uma cadeia de valor ligada à gestão da energia, mas sobretudo a partir da construção e das áreas da construção e de tudo que são, quer uma nova geração de edifícios e a gestão de energia nesses edifícios, mas também tudo que são questões associadas aos energy farms, às comunidades de energia que precisam destes dispositivos para serem viabilizados. Relativamente à questão automóvel, nós estamos numa das maiores regiões ligadas ao fabrico de automóvel da Europa. É evidente que isto dito assim pode às vezes causar-nos alguma perplexidade, mas se considerarmos a região norte de Portugal, estamos numa importante região de fabrico de componentes para automóveis. Se considerarmos um espaço mais alargado da Euro-região Norte de Portugal e Galiza, estamos a falar de facto de um espaço muito, muito importante a esse nível. A região norte terá um volume de negócios associados ao automóvel da ordem dos 6.000 milhões de euros ano. A Euro-região, e se considerarmos, sendo muito difícil hoje pôr estes números devido à questão dos últimos 2 anos, mas se considerarmos valores médios do que tem sido a faturação da antiga PSA em Vigo, agora Stellantis, se considerarmos isso tudo, a Euro-região terá um valor anual ligado ao automóvel da ordem dos 26 mil milhões de euros. Portanto, são valores impressionantes e esta é a importância para a região e para a Euro-região. Nós aqui estamos no centro desse espaço. E por isso isto é uma oportunidade que não podemos perder, é uma oportunidade que queremos estimular. Acresce-se que hoje há várias regiões
ligadas ao fabrico de componentes para o automóvel na Europa, que estão debaixo de uma enorme pressão, porque estamos a falar de um setor que está a protagonizar e vai ter grandes mudanças, e mudanças essas que agora serão ainda mais inevitáveis quando a Europa já anunciou que a partir de 2035 não se poderão vender na Europa mais veículos a combustão, sendo que o tempo de desenvolvimento do projeto de um novo veículo é qualquer coisa que demora sempre mais de 5 anos, portanto 2035 está aí, é algo que já não é daqui a muito tempo. E por isso que dizia eu, há várias regiões que estão sobre pressão, mesmo na região norte, eu já disse isto várias vezes, com certeza que estamos preocupados com uma fábrica muito importante na região de Bragança e muito importante para a economia de Bragança, que fabrica sistemas de escape para automóvel. Com certeza que é algo que temos que nos preocupar na região, porque percebemos que daqui a alguns anos uma fábrica dessas não existirá. Mas o conjunto, o cluster industrial que temos aqui, desde Oliveira das Meias até ligeiramente a norte de Vigo, fazendo agora uma incursão galega, é sobretudo um cluster de fabrico de componentes ligados ao habitáculo do automóvel, ao futuro automóvel elétrico, ao futuro automóvel sem condutor e, portanto, estamos numa região que tem todas as condições, mesmo do ponto de vista industrial, para apanhar esse desafio e, portanto, estar nos desafios de mobilidade. Isso é aí que estão as grandes empresas que aqui temos, da Bosch, a Aptiv, a Continental, que ainda agora em Vila Real, ontem foi assinado pelo Governo um grande contrato de desenvolvimento de ideia da Continental Antena. Portanto, todos os grandes investimentos que aqui estamos a ter são nesta linha e, por isso, estamos a falar do automóvel do futuro e não do automóvel do passado. E, por isso, este projeto é muito interessante na componente das baterias do automóvel. Acresce que depois, também sabemos, por trás disto está a possibilidade de termos uma cadeia de valor completa, porque no Norte também temos matérias-primas que são essenciais para a produção de baterias, e nomeadamente das baterias de nova geração, cadeia de valor que queremos explorar, matérias-primas que queremos valorizar, que queremos que potenciem uma geração de valor na região, dentro de um contexto, e que foi já referido pelo Secretário de Estado João Galamba, que é absolutamente indiscutível e inquestionável, de uma aposta numa mineração absolutamente verde, sustentável e no cumprimento de todos os requisitos legais desse domínio, mas mais do que isso, queremos que uma exploração a existir na região nesse domínio seja algo absolutamente exemplar do ponto de vista de boas práticas futuras nesse domínio, porque esta área das novas baterias e das baterias de geração tem que ser também uma área que tendencialmente procure, portanto, atividade neutra do ponto de vista de carbono e, portanto, ou que pelo menos tenha uma grande minimização da sua pegada. Por outro lado, e também aqui foi referido, o projeto também prevê o trabalho na área das baterias estacionárias, nas baterias certamente de maior dimensão, com tecnologia diferente, mas que são essenciais para os sistemas de gestão de energia, porque cada vez mais hoje a energia e à medida que utilizamos e aumentamos os teores de energia de fontes renováveis, cuja sua disponibilidade depende de vários fatores, nomeadamente as condições climatéricas do dia, a gestão da energia é um exercício permanente de um mix de energia de diversas fontes, e para isso ter alguma capacidade de armazenagem é essencial, e por isso esse mercado, essa cadeia de valor das baterias estacionárias é importante. Já existem algumas empresas na região a trabalhar nesse domínio e, portanto, esse é um vetor e uma fileira que também queremos desenvolver. Por isso, para a região Norte, uma expectativa muito grande neste projeto como projeto de criação, de consolidação de cadeias de valor que já são
que já são existentes, mas que têm um potencial de crescimento enorme e que se inserem totalmente na nossa estratégia de maior geração de valor na região. Sabem que temos uma região com vários indicadores muito interessantes de exportação e de atividade industrial, mas com geração de valor e de valor per capita aquém daquilo que gostaríamos e, portanto, este é o caminho que achamos que deve ser seguido nesse domínio. Por isso, as maiores felicidades ao consórcio, certamente uma expectativa muito grande, nomeadamente naquilo que serão os resultados do laboratório vivo do consórcio, por exemplo, do que será o laboratório aqui nesta casa, e o compromisso da CCR em trabalhar conjuntamente com o consórcio para conseguirmos explorar todas as sinergias e todo o potencial que este consórcio pode encerrar. Muito obrigado. Muito obrigada, professor António Cunha, pelas palavras de incentivo. Para nos falar agora da importância dos projetos mobilizadores para a economia, chamo o administrador da ANI, Agência Nacional de Inovação, Dr. Eduardo Bacelar Pinto. Bom dia a todos. É um gosto, pessoal, estar aqui presente. Portanto, resta-me cumprimentar, em primeiro lugar, aqui o nosso presidente da localidade, o Dr. Ricardo Rime. É um gosto estar cá nestas funções, novas funções. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, professor António Cunha, presidente da CCDRN, meus senhores, minhas senhoras, e permite-me cumprimentar o engenheiro José Teixeira, todos os empreendedores e o consórcio aqui presente que leva a bom porto, esperemos, este novo projeto. E vínhamos falar então um bocadinho sobre os projetos mobilizadores, mas depois de vos ouvir, altero aqui um bocadinho, pegando um bocadinho na questão da relação Universidade-Indústria. A Agência Nacional de Inovação é o instrumento que nós, Portugal, temos para precisamente endereçar a questão universidade e a questão indústria. Já existimos há alguns anos, temos várias ferramentas, portanto a sociedade organiza-se nos programas quadro e estabelece algumas regras e nós somos a entidade de Portugal que implementa essas ferramentas, os instrumentos de financiamento. Nós, o termo que é público é copromoção, nós gostaríamos muito de chamar colaborativos. E temos várias ferramentas, portanto, não financiamos universidades, não financiamos indústria, financiamos a relação universidade-indústria. Portanto, já agora, só para FCT para as universidades e APMEI, genericamente, não há mais instrumento, e Agência Nacional de Inovação para a relação universidade-indústria. E temos vários instrumentos fiscais, o CIFID, e os copromoção, relação universidade-indústria típica. E depois temos uma destas é uma ferramenta, portanto, os chamados programas mobilizadores. Bom, os mobilizadores não são mais nada do que um projeto típico de colaboração universidade-indústria, que pega no potencial que está nas entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, as chamadas universidades, mas quando eu digo universidades, refiro-me a universidades, institutos tecnológicos, etc. Pega nesse conhecimento e tenta valorizá-lo para ser aproveitado em produtos, processos pelas empresas. E quando nós fazemos esta transformação de conhecimento para valor, estamos então a inovar. E, portanto, os mobilizadores têm só uma característica diferente, é que estamos a falar em conhecimento aplicado com impacto numa cadeia de valor. E difícil não seria escolher como o caso concreto as baterias, não é? Que têm impacto, de facto, multissetorial,
De facto, Portugal não tem uma tradição na área das baterias e, portanto, é difícil será não imaginar e não existir um mobilizador na área das baterias. Portanto, esperamos muito impacto nos parceiros, primeiro, e segundo, através da disseminação do que vem vindo a acontecer, dos vossos resultados, dos vossos outputs, na comunidade em geral. Eu gostava só de referir, da tipologia destes produtos, aqui, um estudo recente, desenvolvido pelo professor Fernando Alexandre, que fez uma avaliação dos incentivos financeiros disponíveis no QRN e no PT 2020, portanto 2007, 2013 e 2014, 2018, que diz taxativamente isto: a produtividade, o valor acrescentado é 31,3% superior das empresas que colaboram com as universidades. Portanto, ele fez duas amostras, as amostras das empresas que colaboram com as universidades e as que vão aos individuais, aos projetos individuais que fazem ID, CIFIDs, mas individualmente. E diz que o valor acrescentado então é 31,3% maior, a produtividade é 9,4% e o emprego é 15,3% superior. Portanto, esta de facto é o caminho, portanto, dado por este estudo. Já agora nós desafiamos o professor para nos fazer ainda mais estudos sobre isto, porque teve acesso à base de dados do Compet e à base de dados do INE, e, portanto, gostaríamos de saber mais coisas sobre isto, mas estes são os dados preliminares que me parecem bastante elucidativos. Portanto, neste momento, Portugal está a estudar e a ver como é que vai implementar o P2030, ainda está numa forma high level, mas diria que o que eu conheço é que os instrumentos desta correlação universidade se manterão. Claro que temos que introduzir aqui alguns desequilíbrios que ainda existem em Portugal e que na equação de aprovação e de dinamização destes projetos teríamos que incluir que faz sentido. Bom, resta-me felicitar na pessoa do engenheiro José Teixeira este consórcio. Espero que nos continue a ajudar a mudar o landscape de Portugal em diversas áreas, através do conhecimento que está provado nos últimos anos, tem sido a nossa grande diferença e a nossa grande evolução na Europa e no mundo. Temos crescido bastante baseados em conhecimento. Muito obrigado a todos. Agradeço novamente as suas palavras, o Dr. Eduardo Bacelar Pinto. Prosseguimos com a apresentação das soluções a desenvolver nos vários PPS, que são Produtos, Processos e Serviços. Vamos começar pelo PPS 1, no qual estamos a desenvolver investigação associada à produção de baterias de nova geração. E para nos falar deste desafio, chamo ao palco o professor Dr. Adélio Mendes, em representação da FEUP, que é líder deste PPS. Como é que eu passo? Muito bem. Só para experimentar como é que isto funcionava. Muito bom dia a todos. É um gosto estar nesta audiência. Eu hoje vim aqui falar-vos do PPS 1, que é essencialmente sobre armazenamento de energia. Não baterias, mas armazenamento de energia. Este PPS compreende diferentes tecnologias. Em primeiro lugar, as chamadas baterias de escoamento, muitas vezes ditas de fluxo, mas não é fluxo, de facto é escoamento, eles escoam, são líquidas, como se fosse um combustível efetivamente líquido, eletroquímico líquido.
baterias de lítio convencionais, de terceira geração, estamos na segunda, supercondensadores e depois eletrolisador, purificação do hidrogênio, célula de combustível e, finalmente, a questão da eletrónica de potência. Em termos de baterias líquidas, que encontram a sua aplicação essencialmente ligada ao armazenamento estacionário de energia, competem diretamente com o lítio com melhores preços, mas com maior volume, maior segurança, menor impacto ambiental, muito menor impacto ambiental. Basta dizer que todos os elementos ativos estão no estado líquido. Ao fim de 20 anos de operação, filtra-se, faz a correção das concentrações e reutiliza-se. E daqui a 1000 anos podemos continuar a fazer quase a mesma coisa, porque quase não se perde nada. Desse ponto de vista, tem um impacto ambiental muito mais favorável. Aqui o objetivo é termos baterias desde 2,5 até 150 kW. Estes números dizem pouco, mas uma eficiência de ciclo de 80%, ou seja, perde-se no armazenamento 20% da eletricidade que nós metemos lá dentro. O lítio anda à volta de 90%. E, peço desculpa, e depois temos este elemento que é a densidade corrente, que dita o tamanho das baterias. Eu não entrava em detalhe, mas o estado da arte é isto. Neste momento, no nosso laboratório, já estamos nos 250. Espero que até ao fim do projeto consigamos trazer do laboratório para as unidades, de facto, reais. Um preço que se espera baixar progressivamente, desde os 1.600 até os 300 euros por kilowatt. Todas as baterias têm de ter conversores de potência e aqui a responsabilidade será da EFASEC de fazer esses conversores de potência. Os supercondensadores são equipamentos que têm a capacidade de armazenar pouca energia, mas têm muitíssima potência. Ou seja, nos transientes, quando nós solicitamos o arranque, nós temos uma solicitação muito grande de energia, de potência, mas não de energia. Portanto, se eu combinar um supercondensador com uma bateria, eu eventualmente consigo poupar dinheiro, porque respondo a esses transientes de forma eficaz, poupando a vida da bateria. Isso será conduzido com sistemas até 10 kW por os colegas do técnico e da empresa que nasceu do técnico, é uma spin-off, que é a C2C. E agora temos o hidrogênio. Há muitos pontos de interrogação sobre o hidrogênio. Eu gostava de deixar aqui alguns números para defender o hidrogênio. De acordo com a IRENA, International Renewable Energy Agency, nós podemos armazenar energia sob a forma de hidrogênio com um custo de 90 euros por megawatt-hora, se não for despachável. Se for despachável, são 180. Admitindo um preço de eletricidade para fazer eletrólise de 20 euros por megawatt-hora. Portanto, passamos de 20 para 90 se armazenarmos. Já agora é possível baixar estes custos com alguns truques. E, portanto, temos aqui o objetivo é construirmos, de facto, um eletrolisador, 2 amperes por centímetro quadrado, 80% de eficiência, 10 kW, uma célula de combustível, está aqui a célula de combustível, com a mesma potência. E, finalmente, este hidrogênio que sai dos eletrolisadores sai com uma quantidade muito grande de umidade, precisa de ser seco e esta empresa de spin-off da Universidade do Porto fará esse trabalho. Finalmente, temos a cargo do INL o desenvolvimento destas baterias de lítio de terceira geração. Esta equipa é uma equipa grande, enfim, aqui do INL, técnico e C2C, da Universidade do Porto, da pequenina spin-off da Universidade do Porto, da EFASEC e da Visblu. Visblu também spin-off da Universidade do Porto e da Universidade de Aarhus, na Dinamarca. De resto, o nome Visblu foi cunhado em Portugal. E temos aqui o mapa.
Portanto, mais concretamente, em questões de redox flow batteries, o objetivo, ou baterias de escoamento, o objetivo é atuar sobre os elétrodos polos assimétricos e, com isso, ganhar, de facto, uma densidade de corrente que nos permita chegar aos 250 mA por centímetro quadrado. Na prática, isto quer dizer que, se eu tiver uma bateria inicialmente deste tamanho, eu consigo a reduzir 5 vezes. E isso é, de facto, uma coisa muito importante. Em termos de células de potências, enfim, de 2,5 depois a 150 kW. Nos supercondensadores, é o uso de supercondensadores assimétricos. De um lado temos metal, portanto, óxido de níquel, manganês, e do outro temos, de facto, o convencional de espuma de carbono, eventualmente com ferro. E temos também aqui um descritivo do eletrolisador, da unidade de purificação do hidrogênio, PSA, e da pilha ou célula de combustível. E aqui uma referência também às baterias de lítio de terceira geração. E este é, efetivamente, a descrição do PPS-1. Eu não gostaria de aproveitar esta oportunidade para lançar aqui um desafio. Nós estamos a olhar para as baterias de lítio, e eu acho muito bem. Mas as de sódio, o sódio vem do mar, e nós temos muito mar. Tem o potencial de serem baterias mais baratas, é preciso fazer investigação para chegar lá. Mas eu adoro quando todos olham para um lado e eu gosto de olhar para o outro. Normalmente, a médio prazo ganha-se mais, e este é o desafio. Eu não estou com isto a dizer não se faça lítio, eu estou a dizer vamos aprender com o lítio para depois fazer o sódio. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Adélio. Depois de ouvirmos então falar das baterias de nova geração, vamos assistir à apresentação do PPS2, que consiste na identificação de soluções para a valorização de baterias no final do seu ciclo de vida. Chamo assim o Dr. José Gonçalves, gestor do projeto CENTI, entidade líder do PPS2. Olá, bom dia a todos. Em particular aqui aos membros do governo, aos órgãos autárquicos, restantes organismos, mas sobretudo também aqui ao consórcio do Baterias 2030. Ora bem, eu vou apresentar aqui de forma mais sumária possível, seguindo as indicações que me foram transmitidas do PPS2, que incide sobre a valorização do ciclo de vida das baterias, tentando explorar de que forma é que nós podemos valorizar este ciclo de vida das baterias de íons de lítio, nomeadamente através de uma segunda utilização, de uma segunda vida, de uma nova aplicação que possa não ser tão exigente quanto aquelas que normalmente são usadas, por exemplo, nos veículos automóveis. Para isto foi criado um consórcio. Um consórcio dentro do Baterias 2030, dentro deste PPS, para além do CENTI, que é o coordenador deste PPS, tem outras entidades do Sistema Científico e Tecnológico, como a OLNEG, o IST e a Universidade do Minho, assim como algumas entidades do sistema empresarial, como a ZIV, a Advolt, a 3 Drivers, a DST Solar e a Omniflow. Apenas para fazer aqui um breve enquadramento, que acho que também acaba por ser necessário, ao nível dos veículos elétricos, isto é mais que uma tendência, isto é uma realidade, e como ainda há pouco foi referido numa apresentação anterior, em 2035 espera-se que deixe de ser comercializados veículos a combustão. Estes dados de 2018 apontavam na ordem de 4 milhões de veículos elétricos, com uma forte tendência de crescimento para o final da década de 2020, entre 50 a 200 milhões, e de 2040 estamos a falar na ordem dos 900 milhões de veículos elétricos. Isto é um desafio, é interessante, e trabalhamos para que se chegue aqui a soluções mais eficientes, mas ao mesmo tempo isso também traz aqui algumas necessidades ao nível de componentes, nomeadamente em particular ao nível de baterias de lítio.
Por exemplo, este relatório que estou aqui a partilhar estes dados, em 2018 estamos a falar de uma capacidade total de baterias que eram usadas nos veículos elétricos na ordem dos 77 gigawatts. Estamos a falar no final da década de 20, na ordem dos 250 a 1100 gigawatts, e com uma tendência crescente para o final, daqui a sensivelmente 20 anos, entre 600 a 4.000 gigawatts. Com aqui uma nota que também é importante também ficar como reparo, a produção europeia de baterias de lítio em 2018, estamos a falar há 3 anos atrás, era apenas 3%, mas espera-se com um esforço grande por parte da União Europeia, e ao nível nacional também tem acompanhado esse esforço, que no final da década de 20 isso já possa compreender entre 7% a 25%. Para além, depois disso, pronto, logo vemos qual vai ser essa tendência. Outros números que também eu queria partilhar convosco. Estima-se que em 2025 existam cerca de 30 gigawatts de baterias de energia, 30 gigawatts em baterias de fim de vida, que podem ser utilizadas para uma segunda vida. E desses 30 gigawatts, estima-se que 1/3 pode ser usada em novas aplicações que possam não ser tão exigentes quanto o veículo automóvel. Ou seja, podemos dar aqui, prolongar o tempo de vida destas baterias por mais tempo, reduzindo aqui, eventualmente, aqui a pegada de carbono destas baterias. A outra parte, naturalmente, vai ter aqui para desmantelamento, procurando aqui processos sempre os mais sustentáveis possíveis. Aqui só tem aqui um excerto, este esquema representa um excerto muito breve do que é que poderá ser o segmento da cadeia de valor das baterias de segunda vida. Existe uma fase em que, normalmente, após perda de alguma capacidade original da bateria, estima-se entre 50% a 90%, normalmente é cerca de 80% a partir do momento em que elas são substituídas, em que têm que ser substituídas dos automóveis. Existe uma fase da recolha, os specs são extraídos, recolhidos e enviados para um centro de diagnóstico. É feito um diagnóstico das células, dos módulos, são desmantelados, eventualmente recondicionados com novas geometrias, e aí sim poder ser aplicados e reutilizados numa nova aplicação. Por exemplo, pode servir perfeitamente de suporte para gestão da rede elétrica, pode servir de suporte para soluções de autoconsumo. Bem, isto depois depende um bocadinho aqui do esforço e das ideias, entretanto, que vão surgindo. Ao nível das linhas de investigação deste PPS, foi organizado essencialmente em 4 grandes linhas de investigação, uma relacionada com as ferramentas de diagnóstico, uma segunda com a problemática relacionada com o recondicionamento, desmantelamento e recondicionamento destas baterias, uma terceira linha relacionada com a componente de reciclagem e uma que acaba por ser transversal a todos eles, que é uma análise ACV. De forma sumária, aqui a ferramenta de diagnóstico, o trabalho que assenta sobre a ferramenta de diagnóstico vai servir para o apoio à tomada de decisão sobre o futuro das baterias após o uso em veículos elétricos. Vai recorrer a tecnologias eletroquímicas para perceber o estado de vida, o estado de qualidade de vida das baterias, das células, assim como a carga que está disponível nessas baterias e nas células. Mediante esta ferramenta de diagnóstico, toma-se uma decisão se está em condições de ser utilizada para uma segunda vida, ou então, se não estiver em condições de ser utilizada para uma segunda vida, terá que ser enviada para desmantelamento e reciclagem da própria bateria. Uma outra linha de investigação está relacionada com o recondicionamento das baterias. Quando chegam ao fim de vida e o diagnóstico que é feito apresenta condições, a bateria apresenta condições de usar para uma segunda vida, que possa não ser tão exigente como a primeira,
Existe aqui a desativação dos módulos e são organizados novamente com uma nova organização. Além disso, vai ter que ser também aqui adaptado aqui alguns componentes de suporte, nomeadamente ao nível dos invólucros, novos materiais, incorporar também um conjunto de sensores para monitorizar aqui a performance das células ao longo do tempo. Uma das tecnologias que incide sobre esta linha de investigação, estamos a falar em sensores, eletrónica impressa, que é integrado diretamente nestes invólucros poliméricos, e depois toda aquela componente relacionada com a eletrónica de controlo, a BMS da própria bateria. Dois demonstradores que depois vão sair daqui vão ser usados no laboratório vivo. Um deles vai ser esta bateria de segunda vida que vai servir de apoio a uma central fotovoltaica, assim como uma outra bateria vai servir de apoio a uma mini eólica urbana. Uma outra linha relacionada com os processos e tecnologias de reciclagem. Sempre que o diagnóstico é feito e as baterias não apresentam um desempenho suficiente, vão ter que ir para reciclagem, como é óbvio. Esta linha de investigação procura novos processos mais amigos do ambiente, menos agressivos, e numa primeira fase faz a desativação e desmantelamento, em que separam aqui uma parte das BMS, componentes de alumínio, polímeros. Numa segunda fase faz o tratamento pré-metalúrgico, em que se retiram aqui alguns solventes e as folhas condutoras. Passa depois por uma fase de lixiviação, onde se retiram aqui a parte dos insolúveis, como a grafite, e no final a parte da separação e purificação hidrometalúrgica, onde é possível retirar o cobalto, o níquel e o lítio, podendo parte destes componentes serem reintroduzidos novamente na cadeia de valor das baterias, ou de outras aplicações que assim o necessitem. Por fim, aqui a análise do ciclo de vida vai ser muito importante, porque uma das estratégias, porque toca toda a cadeia de valor das baterias, desde a parte da extração, produção de matérias-primas, componentes e uso, e depois vai também fazer aqui uma análise comparativa com as soluções em que depois vamos usar estas baterias de segunda vida para uma nova aplicação e perceber de que forma é que temos aqui vantagens com esta análise do ciclo de vida. Vai ter em conta aqui um conjunto de pontos muito importantes ao nível da energia, ao nível das matérias-primas, da água, emissões de gases, efluentes, resíduos, etc, etc. Aqui, para concluir, e acho que era uma mensagem que também queríamos transmitir, da importância deste PPS, acaba por ser, quando a bateria pode não estar em condições de ser usada no automóvel, não precisa de ser o fim de linha, ou seja, há margem e há outras aplicações em que realmente pode ser útil, não é tão exigente ao nível basicamente ao nível da capacidade, antes de ir para a reciclagem. Porquê? Porque tocamos aqui alguns pontos que consideramos importantes, ao nível do consumo ético e responsável dos recursos naturais e das matérias-primas. Também procura-se aumentar, de certa forma, com a incorporação daqui de alguma eletrónica, alguns sensores, para perceber aqui como é que está a evolução destes próprios módulos e as células, aumentar a vida útil e desempenho destas baterias, limitar a pegada de carbono do processo de manufatura, ou seja, conseguindo dar uma segunda vida a estas baterias, podemos eventualmente ganhar aqui imenso com isto, e depois facilitar também, de certa forma, quando estamos agora a pensar nestes novos packs, novos módulos, novos packs para as novas baterias, era importante também já ter em conta que num processo de desmantelamento mais fácil para aplicar numa segunda vida. Acho que pode ser uma condição importante a ter no futuro. Depois, algo que também este PPS aborda com muita incidência, que é melhorar estes processos de reciclagem, aumentar sempre ao máximo a reutilização destes materiais que já são usados nas baterias, e também a ferramenta diagnóstica acaba por ser determinante para perceber se podemos transpor uma bateria, levar uma bateria para uma segunda vida ou não, porque é muito importante ter em consideração também aqui alguma viabilidade económica destas soluções. Ou seja,
porque a nível ambiental é claro que existem vantagens sobre a utilização de baterias de segunda vida, é importante também garantirmos que tem aqui alguma competitividade a nível económico com as outras soluções. E era isto que eu tinha para trazer do PPS2. Obrigado. Obrigada, Dr. José Gonçalves. De seguida, vamos então assistir à apresentação do PPS3, que se foca na produção descentralizada de energia, e convido então o engenheiro João Barbosa, investigador do ENL, entidade líder deste PPS. Bom dia, sou João Barbosa e venho aqui apresentar o PPS3, o qual foca-se no desenvolvimento de tecnologias para a produção descentralizada. Nos PPS 1 e 2 mencionou-se a importância das baterias no nosso futuro energético e do papel que o armazenamento distribuído irá desempenhar. No entanto, apesar de serem um pilar bastante importante, não são o único pilar que sustentará o nosso futuro energético. Ao distribuir o armazenamento, é também necessário distribuir a geração energética. As cidades têm que transitar de consumidores para produtores. E com isto em mente, no PPS3 estamos a desenvolver 3 sistemas inovadores diferentes, com o intuito de aumentar a capacidade urbana de geração de energia. O primeiro sistema intenciona capturar a energia eólica através do uso de turbinas desenhadas especificamente para ambientes urbanos. Em comparação com as turbinas eólicas tradicionais, as turbinas de eixos verticais omnidirecionais permitem operar muito mais eficientemente quando expostas a fluxos de ar inconsistentes e turbulentos. No entanto, a solução aqui proposta não se restringe apenas à geração eólica. É capaz de incluir painéis solares e operar com potes de iluminação inteligentes, os quais podem incluir no seu interior outras tecnologias, como antenas de 5G, Wi-Fi, câmaras de videovigilância, entre outros. O objetivo neste PPS é a inclusão de baterias de segunda vida nas turbinas eólicas, de forma a dotar as turbinas, e neste caso aos sistemas a elas acopladas, de autossuficiência energética. Em termos de Technology Readiness Level, TRL, espera-se que no final do Baterias 2030 esta tecnologia ascenda do TRL3 para o TRL7. O Baterias 2030 conta com a colaboração da Omniflow para atingir este objetivo. O segundo objetivo é relacionado com as células solares de perovskita, que é a tecnologia fotovoltaica que mais tem progredido na última década, vendo a sua eficiência aumentando cerca de 7 vezes. Comparando com painéis tradicionais de silício, os painéis de perovskita operam muito mais eficientemente ou têm características mais apropriadas para serem utilizadas em Building Integrated Photovoltaics, BIPV, como também prometem baixar o custo da geração fotovoltaica. No entanto, elas sofrem de problemas de estabilidade quando expostas ao oxigênio e à umidade, que resulta na sua degradação ao longo do tempo. Para combater isto, através de um método inovativo de encapsulamento, onde se coloca a célula fotovoltaica de perovskita entre 2 painéis de vidro, é possível assegurar a estabilidade e a segurança da célula a longo prazo. Consequentemente, o objetivo consiste no desenvolvimento de um painel solar demonstrador, de forma a estudar a eficiência deste sistema de encapsulamento. No final do Baterias 2030, espera-se que esta tecnologia ascenda do TRL4 para o TRL6. E para isto, o Baterias 2030 conta com a colaboração da FEUP, do LNEG, do INL, da DST Solar e da Bysteel. O terceiro objetivo consiste no desenvolvimento de uma nova forma de capturar a energia no ambiente urbano, e para isso utilizará-se estruturas de betão modulares que, através dos efeitos piezoelétricos, termoelétricos e através do uso de condensadores poliméricos, serão capazes de gerar energia elétrica. Tais estruturas de betão serão utilizadas em vias rodoviárias e em vias pedonais, e a densidade energética esperada indica que estes sistemas serão capazes de assistir à autossuficiência energética de sistemas de iluminação, sinalização, entre outros.
Consequentemente, o objetivo é desenvolver um protótipo com capacidade de gerar energia elétrica através da captura da energia térmica ou mecânica. No final de baterias 2030, conta-se que o TRL ascenda do TRL2 para o TRL4. Para isto, o Baterias conta com a colaboração do CENTI, da Universidade do Minho e da CECIL. E com isto, termino o overview do PPS3. Muito obrigado. Obrigada, João Barbosa. Então, o projeto Baterias 2030, como tem vindo a ser falado e já devem todos estar a par, prevê a criação de uma comunidade de energia, que será explicada em maior detalhe no PPS 5. Assim, o PPS 4 pretende desenvolver um sistema de gestão para a comunidade energética baseado em soluções digitais, flexíveis e de baixo custo. Para nos falar do PPS 4, convido o Dr. Luís Checa, membro do Conselho Executivo do Inesctec, entidade líder do PPS 4. Ora, muito bom dia a todos. Bem, e porque já foi aqui definido pelo José Teixeira no início e até depois pelo Pedro Bacelar, o mobilizador, no fundo, é uma aglutinação concertada de produtos, processos e serviços em torno de um determinado domínio. E, portanto, nós fomos ouvindo aqui falar de vários avanços tecnológicos e eu gostava que agora olhássemos um bocadinho para a forma como nós vamos gerir isto tudo, se calhar algum dos maiores desafios que aqui encontramos. E, portanto, o que é que nós estamos a propor? Fundamentalmente, desenvolver uma solução que permita monitorizar e controlar os sistemas de armazenamento de energia para as comunidades, tendo em vista esta otimização conjunta. Também já aqui foi dito, o Pedro Salomé referiu isso no início, o grande desafio da descarbonização via eletrificação é, de facto, a disponibilidade do recurso primário, quando renovável, não ocorre quando nós queremos, e, por outro lado, também temos agora, em particular com os desafios da mobilidade elétrica, um comportamento dos consumidores muito diferente daquele que era o tradicional, não é? Que tem aquela ponta de consumo à hora de jantar, onde toda a gente está a desenvolver uma atividade muito parecida, para ter, de facto, uma dinâmica que envolve uma necessidade muito grande de gestão. E, portanto, o que nós acabamos por projetar aqui, num conjunto de domínios, são desenvolvimentos que são essenciais para que isto possa ocorrer. E isto só ocorre se, de facto, nós tivermos, por um lado, a capacidade de sentir aquilo que o sistema efetivamente tem num determinado momento, e aqui falamos muito das baterias, mas temos muitas outras coisas que temos de perceber, a informação de caráter meteorológico, da própria flexibilidade que existe na procura, as pessoas estão disponíveis, não estão disponíveis, como é que vão ter o seu comportamento. Portanto, é preciso sensorizar, e vamos ter que ter desenvolvimentos nesta matéria. É preciso depois haver uma comunicação que seja ubíqua e que seja capaz de, em todos os momentos, receber e retirar elementos que fazem parte deste ecossistema. Portanto, não podem ser aquelas soluções proprietárias, rígidas, onde tudo funciona com aquela solução e naquele momento. Mas, de repente, entrou um parceiro novo, como é que funciona? Nós trocamos o veículo, trocamos a máquina, o que é que acontece? Portanto, tudo isto tem que funcionar. E depois, claro, estamos a falar também de um desenvolvimento numa camada superior, onde há aqui várias dimensões que eu gostaria de salientar. Portanto, por um lado, nós temos que ser capazes de prever, e prever bem, o que é que vai acontecer. Caso contrário, este mates, que é dado pela frequência, como todos nós eletrotécnicos sabemos, o equilíbrio entre a produção e o consumo é vital e, portanto, nós temos que saber o que é que vamos ter do lado da oferta e do lado da procura e gerir a bateria. Qual é o desafio? A bateria é algo que tem uma gestão multitemporal e eu, para ter uma determinada energia daqui a algumas horas, vou ter que aguardar antes. E a que custo e com que sustentabilidade? Por outro lado, também a questão da visualização. Acho que todos temos noção que a energia, em particular a eletricidade, que é um vetor, não é uma forma, é algo que não é muito tangível para a maior parte das pessoas. Começa agora a haver uma percepção quando uma pessoa percebe que
para fazer 100 km num carro, se calhar gasta 2 ou 3 euros em vez de gastar os 8 ou 10 que gasta no combustível. Mas ainda assim, se formos perguntar em casa de alguém, é muito difícil as pessoas perceberem o que é isto de gastar mais ou menos eletricidade. E, portanto, a questão da visualização e também da própria gestão ativa. Nós não podemos ter sistemas onde as pessoas estão sistematicamente a receber mensagens para alterar comportamentos. Isso não funciona. Já fizemos isso há 10 anos e percebemos. Portanto, o que tem que haver é uma definição do que é que para nós é relevante, quais são os nossos limiares de indiferença e até onde é que nós estamos dispostos a ir nesta flexibilização do nosso comportamento. As baterias surgem, de facto, como o drive que possibilita este fluxo de um lado para o outro, porque vão guardar e entregar nos momentos em que todo o resto do sistema não se equilibra de uma forma natural. Passando, naturalmente, por um ponto que eu acho que é muito importante, que é a questão da comunidade versus o recurso individual. E porquê é que eu acho que isto é importante? Porque, de facto, os benefícios que existem de nós pensarmos em conjunto, isto é um bocadinho uma verdade lá para Alice, mas acho que aqui se aplica bastante bem, são substancialmente maiores do que se pensarmos no benefício individual. E isto, partindo completamente e fazendo uma analogia também mais uma vez para a eletrotecnia, nós quando desenhamos e fazemos um projeto, por exemplo, de um condomínio ou de uma rede de distribuição de baixa tensão, nós não assumimos que toda a gente liga tudo ao mesmo tempo, porque isso não acontece. E, portanto, há fatores de cancelamento uns com os outros. Ora, se isso já é assim numa utilização normal, porque é que nós não desenvolvemos e pensamos na gestão do sistema elétrico do futuro de uma forma coletiva, explorando as valências que o armazenamento, que é central neste assunto, nos dá? E os benefícios são óbvios, não é? Quer dizer, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista económico, estarmos todos a fazer investimentos individuais para fazer o que nós chamamos o peak shaving, que é guardar quando há sol para utilizar depois, e se calhar sobrou e se calhar não utilizamos, ou naquele dia nem estávamos em casa, não fará muito mais sentido que exista um recurso partilhado que possa ser gerido por todos, independentemente de cada um de nós poder ter o seu próprio sistema. E, portanto, eu fiquei muito satisfeito com o anúncio que o Sr. Secretário de Estado fez, de nós podermos finalmente ter esta questão das plataformas regulamentada, porque isto é absolutamente essencial. Não adianta nada nós estarmos a pejar as casas de painéis e baterias se não tivermos capacidade para as gerir. E aqui eu saliento bastante, e esta figura é assim um bocadinho complexa, nós tendemos sempre a pôr algumas figuras complexas para impressionar, mas fundamentalmente o que é que sai daqui? É que no fundo passamos a ter um orquestrador da comunidade. E esse orquestrador da comunidade tem dimensões de atuação para os diversos membros dessa comunidade, que já agora estão ligados pela rede de distribuição, que foi desenhada para ter um fluxo perfeitamente vertical, desde a geração até ao consumo, e agora de repente há pessoas a querer trocar coisas, como é que isto se faz, como é que são os reforços, como é que se gera e tudo isto. Efetivamente, orquestrar a disponibilidade de todos os recursos, as necessidades de todos os agentes que fazem parte e criar um mecanismo que permita que, por um lado, as pessoas, pela informação e sensibilização, percebam aquilo que ali está e percebam bem o benefício de atuarem da forma A versus a forma B. Por outro lado, poderem partilhar eventuais excedentes, a tal situação de eu até tenho os painéis, hoje não estou em casa, mas o meu vizinho até está a fazer um almoço de família, portanto, por que não dar-lhe esse excedente a ele, em vez de estar a injetar na rede, que lá está, não está preparada para ter 200 painéis virados a sul, sem ninguém em casa, de repente todos a injetar, sem ninguém consumir, não é? Portanto, toda esta dinâmica do sistema elétrico passa a ser gerida de forma integrada. Naturalmente que aqui há uma outra dimensão que pode ser muito importante, que é a questão dos chamados serviços de sistema, que é estas comunidades podem apoiar a operação de um sistema elétrico, porque Portugal, em particular, está a atingir e tem metas muito ambiciosas e temos avançado de uma forma notável no panorama europeu na integração de renovável. Também não faz sentido agora pensar que para evoluirmos vamos pôr todas as casas com potências suficientes para aquilo que é a sua utilização. Não, se a rede elétrica está a descarbonizar, vamos aproveitar isso. E, portanto, aproveitar isso é, se um recurso num determinado momento é limpo,
Mais vale utilizá-lo, sendo ele da rede e podendo não ser endógeno. Agora, o que aqui está patente e que é relevante é os sistemas interligados são essenciais para que tudo isto funcione, porque tem que haver equilíbrio, e vimos o que aconteceu há uns dias, quando em França houve aquele problema, e nós conseguimos ter assim um apagãozito de uma hora, porque os nossos operadores conseguiram muito rapidamente resolver a questão e não houve um colapso, porque o problema dos sistemas interligados é essa propagação, mas explorar muito o que nós chamamos o conceito da energia de proximidade, que tem menos perdas, trocas a nível local e, portanto, que promove uma sustentabilidade global muito superior. Passando um bocadinho aos resultados, são muitas coisas, eu não vou estar aqui agora a amassar-vos com isto, mas, de facto, a questão das plataformas, e nós estamos a falar muito do IoT e do cloud, porque percebemos que isto tem que ser tudo modular e tem que funcionar independentemente do sítio onde está em funcionamento. Portanto, a gestão otimizada, os coeficientes de partilha, procedimentos de liquidação, porque depois tem que haver negócio, e tem-se falado muito até do uso do blockchain naquelas transações peer-to-peer, entre pares, e como é que tudo isso é regulado. A questão da gestão das comunidades energéticas isoladas, aqui isto também é muito importante, porque os sistemas isolados não têm a resiliência que tem um sistema interligado. Portanto, flutuações entre geração e consumo conduzem naturalmente a riscos muito maiores. Os sistemas de gestão e controle inteligente para baterias, portanto, tudo isto funciona se de facto aquele ativo, que é um processo químico, tem as suas constantes, como o Odélio disse, não gosta muito de grandes pancadas, podemos pegar num condensador e dar aquela primeira resposta, porque passou uma nuvem e em 6 ou 7 segundos perdemos 70% da produção solar. Esses são os dados, não existe essa inércia e, portanto, esses equipamentos fazem sentido. E depois, claro, essencial a questão da sensorização e da própria plataforma para que estas comunidades possam funcionar e que seja tudo absolutamente transparente, gerível e conhecido em todos os momentos. Portanto, fechando, nós vamos integrar tudo aquilo que foi desenvolvido nos outros PPS e, portanto, damos um bocadinho este mote. Falávamos nisto no início, quer dizer, se nós retirarmos um PPS, este mobilizador funciona? Não. Nós construímos aqui uma coisa perfeitamente articulada, precisamos todos uns dos outros, apesar de termos desenvolvimentos independentes, e nós precisamos muito dos desenvolvimentos anteriores. Vamos trabalhar em arquiteturas inovadoras que são distribuídas e que permitam esta questão da gestão e da valorização dos dados. Não queremos fazer uma viabilização apenas económica do ponto de vista de transação, queremos ser um bocadinho mais ambiciosos e até explorar outro tipo de modelos de operação, até em modo isolado, mais uma vez na lógica da própria resiliência ou das próprias ilhas naturais, que também é um caso de aplicação interessante. E, portanto, o que nós aqui estamos a fazer é escalável e replicável a vários setores, porque a ideia aqui é sermos agnósticos ao número, à dimensão e à tecnologia. Portanto, se isto funciona, eu tiro um ativo A, passo para um ativo B e tudo tem que funcionar exatamente da mesma maneira. Pronto, e com isto terminava a minha apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Luís Seca. Desculpem. E por fim, para nos falar do PPS 5, no qual se prevê a integração dos anteriores PPS, de modo a criar um laboratório vivo para a descarbonização, convido o engenheiro Raul Cunha, diretor-geral da DST Solar, uma empresa da DST Group e líder de todo este projeto Baterias 2030. Bom dia, Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da CCDR, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Diretor do INL, Sr. Administrador da ANI, Sr. Presidente do Conselho de Administração do Grupo DST, administradores e representantes de todas as empresas e entidades do sistema científico envolvidos no consórcio, bom dia e obrigado por estarem aqui. Eu quero agradecer as excelentes apresentações que me antecederam e, portanto, está feito o overview sobre o consórcio e sobre o projeto do Baterias 2030 e, portanto, também resta, muito brevemente, dar nota de que o PPS 5 consiste na constituição de um laboratório vivo para a descarbonização, onde serão implementadas todas estas tecnologias de produção e de armazenamento de energia
com base em fonte renovável que foram aqui apresentadas. Pretendemos que este laboratório vivo se venha a constituir numa comunidade de energia renovável, onde este edifício em que estamos será um prosumer, portanto será um edifício onde temos produção e consumo de energia, e na comunidade estarão também outros edifícios que serão só consumidores e que, portanto, vão consumir a energia extentária deste edifício. Esperamos pela nova regulamentação para ver de que forma esta plataforma que está a ser construída pode ser otimizada no sentido de melhorarmos aquilo que é o resultado deste projeto. E a DST Solar, como líder deste PPS5 e também como líder do consórcio, constituiu uma equipa técnica dedicada a 100% a este projeto. Estamos presentes em todas as reuniões para garantir que temos alinhamento e a coerência e que, quando estivermos a instalar os softwares e os hardwares que estão a ser desenvolvidos, tudo venha a correr da melhor maneira possível. Levamos muito a sério este nosso papel e daremos o nosso melhor para devolver à comunidade e ao país o valor que o Governo e que o país investiu neste projeto. Só uma breve nota sobre o edifício. Todos tiveram a oportunidade de o ver, mas este é um edifício aqui no centro da cidade de Braga, que mistura arte e tecnologia e, portanto, que melhor escolha poderia ter sido feita pelo município e pelo consórcio, e desde já o agradecimento ao município de Braga pela disponibilização e por todo o apoio que tem dado ao projeto. Uma pequena representação, muito esquemática, portanto já há trabalho feito em conjunto com o consórcio e com o município e esquematicamente podemos ver onde se pretende instalar as diferentes tecnologias, desde a central fotovoltaica, o pavimento termoelétrico, as luminárias com produção eólica, as baterias Second Life, as baterias de escoamento, a tecnologia de hidrogénio, a fachada fotovoltaica com perovskita e o MUPI e o carregador para a mobilidade elétrica. Portanto, vai ser de facto inovador e vamos todos trabalhar para que corra da melhor maneira possível. E depois, para que o município e os cidadãos possam também conhecer aquilo que vai acontecer ao longo do projeto, um cronograma e, portanto, nós daqui até ao final deste ano vamos trabalhar na comunidade de energia renovável e constituí-la do ponto de vista jurídico e administrativo. No primeiro trimestre estaremos a trabalhar na instalação e, portanto, início da operação da central fotovoltaica. Até ao final do terceiro trimestre estaremos a trabalhar na instalação das baterias Second Life. No final do ano esperamos ter em funcionamento a plataforma de gestão de energia e, portanto, a partir daqui começamos a conhecer o que é que está a acontecer do ponto de vista de produção, consumo e armazenamento. Depois, em 2023, até ao final do segundo trimestre, o projeto tem que estar todo concluído, portanto, o piso termoelétrico, as baterias de escoamento, a tecnologia de hidrogénio e a fachada de perovskita. E no terceiro e quarto trimestre de 2023 estaremos a operar este laboratório vivo e a retirar daqui a informação que esperamos venha a ser importante para o consórcio, para a região e para o país. Obrigado a todos e eu gostava de deixar também o agradecimento para todas aquelas pessoas da DST, do município e do INL que estiveram a trabalhar para que este evento esteja a correr tão bem como está. Muito obrigado. Muito obrigada, engenheiro Raul Cunha. Um agradecimento especial pelo seu agradecimento. Muito obrigada aos parceiros do consórcio pelas apresentações e acho que desta forma entendemos ter apresentado o projeto Baterias 2030 e que esperamos que tenha sido esclarecedor para todos. Prosseguimos agora com o professor Lars Montelius, diretor-geral do INL, para umas palavras antes de passarmos ao anfitrião desta casa, Generation, que vai acolher o projeto Baterias 2030. So, Minister of Environment and the State Secretary, Antonio Cunha, President CCRN, José Teixeira, President of DST, and all other colleagues and friends here. It has been a pleasure to listen to this presentation, and I would like to remind that the project is not only a simple project. I think we are paving grounds for something that is much more contextual. So I think we have now heard about the, let's say, the content of the project. So every project has a content, of course. It also has a context. It also has an impact. And I think when we compare these three different components, this is for every project,
we need to see what is the differences between them. And I will say what we witness here is a fantastic innovation-oriented public-private partnership. And I would like to see that in more dimensions than just like public institutions and private companies working together, but also the public per se, the people in the community. So it's an inclusive project, which we witnesses now from the Living Lab concept that is demonstrated. And I think all these three components are extremely important. So it's a little, I mean, if you think about bringing a project like this together, first of all, it's about mobilization. So you need to bring things together. Think this about Lego bricks. You bring the Lego bricks there, but then you need to work together. You need to define what are you going to do with these Lego bricks? Do we have all the Lego bricks? Do we need to change someone? Do we need to invent someone? So you need to define a vision and then this strategy. How can you actually reach that vision? And I think this project shows very clearly how we bring together 27 different entities in one project, defining a vision, defining a strategy, defining the different projects, and working together. And I think this last part is the most important part, and that is to work together in a way that fulfills its purpose. And when we think about this, what we have seen today is that these components are present in this project. I think it's very good. If we think about the last part, the impact part, this is also extremely important because it has to have an impact. We cannot do things just because it's fun to do things. There must be an impact. And the impact is very clear, I think. The impact is, of course, local, here in Braga, of course, but the impact is also in Portugal, bringing Portuguese entities together, working for some common objectives. And then the impact is also international. How we show how we in Portugal can come together, bring something of big magnitude, and show that to the world. So the impact is in all dimensions. And if you think about these projects, about the content, the context, and the impact, these are different dimensions over time. So you can do it in the small scale, in the bigger scale, and even bigger scale. They're all equal, so to say, but different. And I think this project we have seen now today, that it has a very good content, it has a very good context, and it also has a very good possibility for the impact. So I would like to conclude now and congratulate the people that are working in this project, that have brought this together, and don't underestimate the kind of challenge it is to run a project like this. So thank you very much. Thank you, Professor Lars. Eu aproveito para dizer que, em nome do consórcio, que acreditamos realmente que este projeto vai ter um grande impacto, aproveitando as palavras do professor Lars. Uma vez que, então, o Braga vai ser o berço do Living Lab do projeto Baterias 2030, gostaria, então, de convidar ao palco o Presidente da Câmara Municipal de Braga, o Dr. Ricardo Rio. Obrigado. Muito bom dia a todos. Sou Ministro do Ambiente e da Transição Climática, sou Secretário de Estado, meu caro amigo José Teixeira, dear Lars. Um cumprimento especial ao Raul Cunha, ao Pedro Salomé, que têm estado mais diretamente envolvidos com o município de Braga na concretização deste projeto, aos responsáveis do Generation, que nele também têm participado, a todos os membros deste consórcio 2030. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar o porquê de a cidade de Braga e o seu Presidente estarem naturalmente muito satisfeitos de poderem acolher, enquanto laboratório vivo, este projeto. Não é apenas porque somos uma cidade que tem uma matriz particularmente inovadora, como também este edifício bem o demonstra, e que, aliás, é um casamento quase singular entre juventude, entre cultura, empreendedorismo, inovação, arte e também agora sustentabilidade. E isso é algo que está muito disseminado por todo o Conselho, por todos os nossos agentes, desde o tecido económico ao tecido social, a cada um dos cidadãos, e nesse mesmo sentido, diria que quase que há aqui um alinhamento com o código genético da cidade, com o desenvolvimento deste tipo de iniciativas.
Mas mais importante do que isso é que, de facto, esta matéria que hoje aqui nos reúne tem tudo a ver com um dos grandes objetivos estratégicos que hoje prosseguimos, que é na questão da sustentabilidade. E, sobretudo, quando temos consciência que quando, como muitas vezes tem acontecido e irá acontecer, eu me encontro com o Sr. Ministro do Ambiente em realizações tão diferentes como garantir a biodiversidade e a salvaguarda dos cursos de água em zonas envolventes do Concelho, ou daqui por uns meses, quando estivermos a anunciar e a desenvolver o projeto do BRT ao nível da mobilidade urbana sustentável, ou aqui, quando tratamos de questões ligadas à utilização e à produção e à distribuição eficiente de energia, estamos sempre focados em algo que tem uma matriz comum, que é queremos contribuir para a sustentabilidade do planeta, lato sensu, alinhados com os objetivos globais, com os objetivos europeus, com os objetivos nacionais que também já aqui foram referenciados, mas sobretudo, e essa é uma matéria que na intervenção do Lars ficou muito clara, estamos a tentar servir melhor a população, porque falar de sustentabilidade é, sobretudo, garantir qualidade de vida às populações. E aquilo que nós queremos com um projeto como este é não só criar condições para que exista melhor ambiente na cidade de Braga, mas sobretudo para que os cidadãos de Braga possam ter acesso a fontes de energia mais económicas, mais acessíveis e que isso seja incorporado no seu dia-a-dia. Este laboratório vivo pode no futuro, espero eu, ser extrapolado para a realidade da nossa vida em comunidade, em Braga e em todo o mundo. E isso é o principal contributo que eu acho que um projeto como este pode ter a partir de Braga para o mundo. Dizer também que, obviamente, que essa concretização dessa ambição só seria possível num formato como este que o projeto incorpora, de ligação entre diversos centros de conhecimento, porque é, obviamente, através da inovação que nós podemos acelerar a chegada a essas mesmas soluções. Aliás, a pandemia que todos enfrentamos é um excelente exemplo disso mesmo. E, por outro lado, dentro desta lógica colaborativa entre quem produz esse conhecimento e quem o pode apropriar e desenvolver do ponto de vista de soluções economicamente viáveis e rentabilizáveis, porque a juntar à dimensão estritamente económica da poupança que todos gostaríamos de ter daquilo que é a nossa fatura energética, também, obviamente, há oportunidades de negócio associadas a cada uma destas dimensões, que são elas próprias geradoras da criação de novos empregos, novas formas de geração de riqueza. E isso, tudo casado, deixa-nos particularmente satisfeitos que Braga esteja envolvida. Felicitamos também todas as entidades bracarenses em particular que estão diretamente envolvidas no projeto e desejamos a todo o consórcio o maior sucesso, porque esse será também muito benéfico, desde logo, para a cidade de Braga. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigada, Sr. Presidente, obrigada pelas suas palavras. E agora, para encerrar o evento, vamos dar as boas-vindas a Sua Excelência Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Muito bom dia a todas e a todos, muito obrigado pelo convite, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, nosso distinto anfitrião, berço deste projeto, como assim foi referido, ao Zé Teixeira, ao Sr. Presidente do INL, ao meu querido amigo e colega de Governo, João Galamba, a todos os membros deste consórcio, muitos parabéns. O Zé Teixeira falou e disse bem que numa biblioteca, assim terá escrito o Eco, que era um cultor de livros, os livros que nós mais gostamos da biblioteca são aqueles que ainda não lemos. Os bibliotecários têm um jeito muito próprio e temos aqui que olhar de forma diferente para este projeto. Recordo-me que, no mais notável livro, ou pelo menos mais conhecido livro do Eco, O Nome da Rosa, o assassino era afinal um bibliotecário. E quem era esse bibliotecário? O maior bibliotecário do século XX, o Jorge Luís Borges. Chamava-se Jorge de Burgos e era o Jorge Luís Borges, esse bibliotecário cego que acabava por ser quem matava os outros todos. E por isso nós temos sempre que olhar, de facto, para os livros que nunca lemos, com a certeza de que se escreve sempre da mesma forma no que às ferramentas diz respeito,
ainda hoje se escreve como o Homero escrevia. Os personagens mais extraordinários foram inventados no século XVI na literatura. Nunca mais houve nenhum vilão como o Iago, nunca mais houve nenhuma vilã como a Lady Macbeth, mas decididamente nós estamos aqui a escrever uma outra arte, a escrever mesmo uma outra arte, e uma arte onde o conhecimento é absolutamente essencial. Este é verdadeiramente um conjunto coerente. Um conjunto de empresas comprometidas, um conjunto de centros de saber abertos, um conjunto de empresas e de centros de saber que querem contribuir para, obviamente, a sua própria existência profícua, mas que darão um contributo muito, muito forte para fora daquilo que é a sua atividade concreta. E é por isso que, se me permite, João, falar no plural, o João Galamba e eu quisemos mesmo estar aqui hoje. Viemos por convidados, agradecemos muito o convite, mas também temos muitos convites aos quais delicadamente não vamos, e quisemos mesmo estar aqui, porque sabemos bem da importância deste conjunto, da forma como daqui os senhores engenheiros vão mesmo tirar uma resultante e não um somatório, e da garantia de que este projeto é um projeto que, enquanto laboratório vivo, ensaia soluções, mas é também um laboratório vivo de um projeto maior que Portugal tem de se reindustrializar, sendo que esta nova geração de indústria tem que ser uma indústria neutra em carbono, uma indústria que regenere recursos, uma indústria que decididamente faça a economia crescer, cabendo dentro dos limites do sistema terrestre. A pandemia ensinou-nos imensas coisas, e é bom que reflitamos sobre elas, e muitas outras nos ensinou e nós ainda nem nos apercebemos delas. Mas ensinou-nos decididamente que se é essencial, isso, enfim, já sabíamos, mas se é essencial que a economia mundial seja uma economia aberta, e Portugal, como um país com a dimensão que tem, e com a tradição dessa mesma economia aberta, só beneficia dessa mesma abertura, mas seremos cada vez mais competitivos nessa economia aberta se tivermos cadeias cada vez mais curtas de produção e consumo e soubermos aproveitar bem os nossos recursos. Foi isso que às vezes e durante períodos da história nós não fizemos, porque em bom rigor íamos ao supermercado e as coisas estavam lá, e por isso não nos esforçámos de igual forma em garantir a maior incorporação nacional em tudo aquilo que fazíamos. E isto não se consegue com protecionismo. Não advogo nenhuma forma de protecionismo. Advogo, isso sim, o gosto de ser ministro num país que faz o que basta para si próprio e que consegue exportar, e sendo assim mais competitivo. E para que isso aconteça num mundo onde não deve haver barreiras, ou as barreiras devem ser só para evitar discriminações sociais, discriminações ambientais, temos simplesmente que fazer melhor. E é óbvio que fazer melhor é aproveitarmos os nossos recursos. Alguns dos seus jornalistas estão à espera que eu diga a palavra lítio. Vou dizer a palavra lítio. É inevitável nós aproveitarmos da forma mais inteligente e acrescentando o maior valor possível àquilo que são o conjunto dos nossos recursos, entre eles os nossos recursos minerais e, no caso concreto, o metal, o lítio. Nunca tivemos, este governo nunca teve, nenhum projeto de fomento mineiro. Deixem-me que vos diga que recordo-me bem do Sr. Ministro da Economia do tempo, Passos Coelho, Álvaro Santos Pereira, a falar num projeto de fomento mineiro. Não estou aqui a criticar nada, estou a dizer que nós não temos nenhum projeto de fomento mineiro. Nós temos um projeto industrial que pretende aproveitar os recursos que tem de mais diferenciadores, que são mais fundamentais para estes novos dois drivers da economia, a digitalização e a descarbonização, e para, a partir desse mesmo recurso natural, fazer todo este ciclo que aqui também foi apresentado. E este ciclo nem acaba na construção das baterias, acaba, como aqui foi muito bem explicado depois disso. A extração do minério, a sua refinação, a construção das células, a sua assemblagem em baterias e a sua reciclagem ou a sua segunda vida. É mesmo este o nosso projeto e o projeto que temos a partir
deste recurso tão essencial e onde Portugal é tão relevante à escala europeia, que é o lítio. E esta nova indústria portuguesa vai mesmo dar cartas. Hoje é o dia que temos uma muito boa notícia, como sabem. No segundo trimestre, a economia portuguesa cresceu 15,5%. Isto representa um potencial enorme. Esta crise é completamente diferente da crise de 2008-2009. Completamente diferente, porque também a resposta que foi dada pelos poderes públicos não foi é preciso cortar, é completamente diferente. Não promovemos austeridade nenhuma, mas é completamente diferente porque não nos fomos embora, estamos cá. Estamos cá. Ficamos cá, no fundo o limite foi tanto, os constrangimentos foram tantos à nossa vida que, ao contrário dos que em 2008, 2009 o fizeram, eu também o fiz, fui imigrante nessa altura, hoje o que temos que fazer é ficar cá. E este potencial é enorme, mais ainda quando Portugal dá cada vez mais cartas do mundo e de forma justa, com aquilo que é o saber que tem, os centros de saber que tem, a forma como eles se relacionam cada vez melhor com a indústria, a forma como a indústria produtiva olha para esses mesmos centros de saber, com a certeza de que vai conseguir fazer de forma diferenciada. Não, nós não vamos ser competitivos pelos salários baratos, de todo em todo. Nós vamos ser competitivos por saber fazer melhor, por saber fazer diferente e por saber fazer descarbonizado e regenerando recursos. A Europa já perdeu muitas guerras. A Europa perdeu muitas guerras nos últimos anos, quando se falou e quando ainda se fala naquilo que foram muitos dos processos transformadores, onde, por exemplo, no domínio da digitalização, para dar apenas um exemplo, claramente a China e os Estados Unidos correram à frente da Europa. Mas a Europa é o primeiro continente do mundo que vai ser neutro em carbono. Portugal foi o primeiro país do mundo a afirmar tal e estava na presidência do Conselho quando a Europa assumiu esse compromisso. E por isso, do ponto de vista do discurso, e o discurso conta porque as ideias também são palavras, do ponto de vista do discurso, do ponto de vista do compromisso político, do ponto de vista de tudo aquilo que é preciso transformar, a Europa está na linha da frente no combate às alterações climáticas. E é essa linha da frente que nós temos que ter, porque não tenho a mais pequena dúvida, e acho que já ninguém tem dúvida nenhuma, e quem aqui falou hoje penso que não tem dúvida nenhuma, se me permitem interpretar o vosso sentido, de que os investimentos do futuro, que vão fazer a economia crescer, que vão gerar emprego qualificado, que vão gerar bem-estar para cada um dos nossos concidadãos e concidadãs, são os investimentos na sustentabilidade. E se Portugal é um dos países líderes desta Europa, que é ela também líder no mundo, vamos mesmo andar depressa para consolidar a nossa posição. Braga sempre teve um ecossistema muito próprio. A Universidade do Minho tem aqui uma grande responsabilidade. Os empresários de Braga, onde cito o Zé Teixeira, por estar sentado na primeira fila, e muito bem, tem de facto um conjunto de empresários da maior relevância, em áreas diferentes, em que sabemos que nem sempre os negócios correram bem, tiveram sempre a possibilidade de poder reenquadrar, pensar de outra forma, e não tenho a mais pequena dúvida que foi com a sua capacidade e a capacidade de risco, mas também com o saber que foram beber a outros sítios, nomeadamente à Universidade, que fizeram esta sua própria reinvenção. Braga tem aqui o INL. O INL é uma peça-chave enquanto laboratório ibérico desta transformação que nós queremos fazer. E por isso, este laboratório vivo é um duplo laboratório vivo. Um laboratório vivo que vai criar matéria concreta de que os bracarenses se vão poder orgulhar. O meu laboratório, o meu berço também é Braga, porque os meus pais andaram aqui no liceu e foi aqui que se apaixonaram um pelo outro e, portanto, certamente que, não sendo eu muito menos inovador, também tenho este berço como o meu berço, mas este é um berço de um outro projeto, que é, de facto, de uma grande agenda mobilizadora para a indústria, que, tal como aqui foi avançado no INL pelo seu Primeiro-Ministro, tem já as suas candidaturas abertas e temos aqui, de facto, por certo, um embrião fundamental para um grande projeto industrial. Projeto esse que vai ser um projeto completo e um projeto que vai dar cartas em Portugal, na Europa e no mundo. E foi isso que nós vos quisemos trazer. O nosso agradecimento
por serem assim, por fazerem assim, por se encontrarem desta forma. Um agradecimento por reconhecermos também, ao olhar para este grupo, que a proximidade conta, o ecossistema vale, como na natureza. A proximidade conta, mesmo num tempo em que já falamos todos por videoconferência, há de facto um conjunto de valores em que os quilómetros podem fazer com que deslacem e, por isso, haver um ecossistema que tem uma geografia própria, ainda que muito tecnológico, e o seu centroide é a cidade de Braga, é da maior importância. E tenho a certeza de que, a partir daqui, vai surgir um projeto competitivo, um projeto que vai saber competir, porque não estão sozinhos no mundo, nem sequer em Portugal, mas um projeto que é absolutamente essencial para a sociedade que queremos. Uma sociedade de bem-estar, uma sociedade em que a economia tem que crescer, mas uma sociedade onde não há resíduos, porque todos os resíduos são recursos, uma sociedade em que toda a eletricidade, toda a energia que consumimos, melhor do que a eletricidade, é toda ela proveniente de fontes renováveis. O planeta não nos perdoa se fizermos de outra forma, a nossa própria geração já não nos perdoa, imaginem a geração dos vossos filhos. Não se queiram zangar com eles, porque no dia em que eles zangarem convosco, não tenham dúvidas, quem vai perder são vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Sua Excelência Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, Sr. Secretário de Estado de Energia, João Galamba, Sr. Presidente da CCDR Norte, Professor António Cunha, Sr. Presidente da Câmara de Braga, Dr. Ricardo Rio, Sr. Diretor do INL, Professor Lars Montelius, ao Administrador da ANI, Dr. Eduardo Barcelar Pinto, e ao Engenheiro José Teixeira, Presidente do DST Group. Gostaria também de agradecer aos oradores convidados, de cada instituição, e em especial aos convidados presentes e a quem nos assiste através das plataformas digitais. Não me queria despedir sem antes dar a nota que o consórcio do Baterias 2030 está empenhado no desenvolvimento de soluções que permitem contribuir para a descarbonização e para o desenvolvimento de cidades sustentáveis na procura de um amanhã mais verde e melhor para as gerações vindouras. Agradeço novamente a vossa presença, a continuação de um bom dia e dou assim por encerrada a sessão. Peço que se mantenham nos vossos lugares e que a vossa saída será auxiliada pelos assistentes de sala, de forma a podermos fazê-lo em segurança. Obrigada, bom dia.